Esses recursos estão livres para você compartilhar. Encorajamos a divulgação do Evangelho. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber novos vídeos. Visite também nosso site, Instagram e Facebook, clicando nos links disponíveis nessa imagem e na descrição desse vídeo. Hoje, seguindo no tema de discipulado, eu quero lhes pregar um sermão que eu vou pedir para os irmãos hoje redobrar a atenção. Se eu disse que os outros sermões eram necessários que nós ouvíssemos uma vez, duas vezes, vamos colocar digitais à disposição dos irmãos. Este sermão de hoje, eu peço que os irmãos ouçam 3 vezes. Peço que os irmãos agora abram os ouvidos, fiquem atentos comigo. Talvez o conteúdo possa parecer um pouco denso demais, mas se a gente for junto aqui, se vocês estiverem comigo, prestarem atenção, abrirem o coração, a gente vai trabalhar esse conteúdo à luz do texto de João, de novo, Mateus, capítulo 28, versos 16 a 20. Pode deixar sua Bíblia aberta aí. Eu disse para vocês, inclusive, que quando eu preguei o primeiro sermão, em Mateus, capítulo 28, versos 16 a 20, que este é um texto profundo demais, que a gente poderia passar semanas nele. De fato, isso é verdade, tanto que nós retornaremos a ele hoje, tá? Mas antes de nós lermos o texto, deixa eu sinalizar para vocês o que nós trataremos hoje. Preste atenção. Abriu a Bíblia? Ok. Queridos, não ignore isso que eu vou lhe dizer. Nós temos uma necessidade grandíssima de compreender os nossos tempos, de compreender o lugar onde estamos, o tempo em que vivemos, para saber como nós pensamos e por que pensamos desse modo. Estamos juntos aqui? Não se engane, o nosso modo de pensar, o nosso modo de estabelecer relações entre as coisas, de raciocinar, de entender o mundo, esse modo nosso de entender o mundo é um modo que em muito depende, está ligado ao modo como o nosso tempo entende as coisas, o modo como a nossa geração entende as coisas, o modo como as pessoas ao nosso redor entendem as coisas. Nós, em grande medida, devemos o que pensamos ao mundo que nos cerca, certo? Às vezes nós pensamos que somos autônomos no pensar, né? Que a gente tem uma certa... Somos pessoas que estamos desligadas e temos uma certa posição de superioridade em relação ao modo como as pessoas pensam, mas isso às vezes é um equívoco e nós, como igreja, muitas vezes erramos, pecamos, negligenciamos as coisas importantes da fé, porque muito do nosso modo de pensar está vinculado a este tempo. Teve um camarada chamado Rubem Amorés. Ele é consultor legislativo, ele foi meu professor no tempo de Faculdade Batista de Brasília. É um camarada que tem, na interpretação da igreja, tem escrito muitos livros nesse assunto, nessa área. E um dos livros que ele escreveu, que fez bastante sucesso, tentando trazer como este mundo hoje pensa e como isso afeta a igreja, o livro que ele escreveu é chamado Icabode. Foi escrito em 1998. O Icabode, você sabe, quer dizer foi-se a glória. Icabode é o nome do filho que foi dado, do neto, né, do sumo sacerdote, quando então ele cai, quebra o pescoço, e aí sua nora tem um filho. Naquela tragédia toda, ela diz que o nome daquele filho será Foi-se a Glória, porque a arca de Deus havia sido levada, o sumo sacerdote havia morrido, enfim. Ele escreve esse livro com que intenção? De intenção de nos mostrar o seguinte. É óbvio, depois dessa leitura que fiz lá no ano 2000, desse livro de 99, 98, fiz muitas outras leituras e tenho feito outras leituras. Esses dias citei para os irmãos, por exemplo, um camarada, um sociólogo muito interessante que nós conhecemos, Zygmunt Bauman. Ele fala sobre esse tempo, fala sobre a nossa realidade e nos ajuda a entender a nossa realidade. Mas eu quero usar a linguagem de hoje aqui, a linguagem do Amorés. E eu quero que você entenda o seguinte, olhe bem. Todo o povo de Deus sai do Egito, sai com uma carga nas costas e na mente. Uma carga de uma cultura, de um jeito de pensar no mundo, de um jeito de entender o mundo. E eles vão entrar onde? Canaã, que em nada era melhor do que o Egito. Em nada quanto à cultura, o modo de ser,
os valores daquela sociedade, daquele tempo. E por isso Deus determinou ao seu povo e advertiu o seu povo muitas vezes antes de entrar em Canaã: olha, não se misturem a estes povos, não pensem como eles pensam, não façam o que eles fazem. Isso é um alerta a nós, para que nós entendamos que, de fato, vivemos num tempo, num mundo que ele confronta, ele se opõe aos valores, aos princípios e às verdades de Deus e do seu reino. Se naquele tempo, quando o povo entrou em Canaã, já havia ameaças à sua fé, pelo modo como o mundo pensava, não se engane, em nossos dias a mesma coisa. Na verdade, inclusive, nós vivemos um tempo anticristão. Esse tempo que nós vivemos, os intérpretes do tempo, da sociologia, da psicologia, da história, chamam esse tempo de pós-modernidade. Esse tempo que nós vivemos é chamado pelos sociólogos de pós-modernidade. E sobre o que lhes quero falar nessa noite? Sobre os desafios do discipulado em um mundo pós-moderno. Nós vivemos num tempo que nos traz alguns desafios. Eu tenho já começado a falar para vocês sobre o discipulado, seguir Jesus. O que é seguir Jesus? O que significa tornar-se um discípulo de Jesus? Vou fazer ainda uma síntese sobre isso, mas não se engane, nós vivemos num tempo que traz alguns desafios para nós e que causa alguns embaraços para nós, se nós não percebermos que muito do que nós pensamos está alinhado ao modo desse tempo pensar, e se nós não desfizermos nosso modo de pensar à luz do que esse mundo pensa. Estamos juntos até aqui? Estamos juntos? Tá bom. Abra sua Bíblia comigo, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, perdão. Vamos ler os versos 16 a 20. Então, nós leremos esse texto e nós buscaremos entender, primeiro, quais são esses elementos desse tempo que nós vivemos, esses elementos dessa pós-modernidade, que podem acabar causando-nos embaraço e causarão embaraço ao discipulado se nós não os entendermos e se nós não nos separarmos dele, nos desvencilharmos destes elementos. Mateus capítulo 28, verso 16 a 20, o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E assim estarei convosco até o fim dos tempos. Curva sua cabeça, por favor. Senhor, nós não queremos ignorar que existe um contrafluxo, Senhor, muito forte, que tenta nos colocar numa direção diferente de seguir o Senhor no discipulado. É como se nós estivéssemos numa avenida muito grande, muito movimentada, com milhares de pessoas seguindo na mesma direção, e nós estivéssemos tentando seguir na direção oposta. A primeira coisa que eu te peço nessa noite é que o Senhor nos ajude a enxergar isso, a perceber isso, que existe um rio de pessoas, um rio de pensamentos, tentando nos conduzir num fluxo, e que o Senhor nos chama para nós caminharmos num fluxo oposto. Que o Teu Espírito nos revele, que a Tua Palavra nos esclareça, e pela Tua Palavra o Senhor transforme o nosso entendimento para a Tua glória, a fim de que te sigamos no discipulado, em nome de Jesus. Amém. Esta metáfora é uma boa metáfora. Estamos numa avenida. Pense numa avenida como a Avenida Paulista em São Paulo, no dia de alguma apresentação, de alguma manifestação. O Brás em São Paulo, aquela rua movimentada. Aqui em Brasília, eu acho que uma coisa que talvez se compare a isso seria a Avenida Central do Paraná.
Avenida Central do Paranoá, uma avenida muito movimentada. O pessoal a maioria vem do interior, né? E aí tem aquela cultura ainda, tem algumas coisas de cultura de cidade do interior. Então, a avenida é muito movimentada. Imagine você seguindo numa só direção e aquela multidão indo num sentido oposto. Como isso é difícil. Até a gente perceber que, então, não é para lá não que a gente vai, no sentido que as pessoas estão, não. O discipulado é no sentido oposto, é no sentido inverso. Bem, se a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, Jesus fala-nos que primeiro lhe foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é soberano, está acima de tudo, está acima de todos, Ele é Senhor. Ele está trazendo todas as coisas ao governo de Deus. Este tempo e essa história estão debaixo do governo de Deus. Ele está reinando, tanto sobre Roma naquele tempo, quanto sobre o Brasil hoje, os Estados Unidos e todos os países modernos. Ele é Senhor e a história está seguindo um curso sobre o seu reinado. E o que Ele está conduzindo nesse reinado? A palavra de Deus vai nos dizer que Ele está conduzindo, trazendo de volta todas as coisas a Deus, embora haja neste tempo um príncipe. Esse tempo tem um rei, e este rei é Satanás. E este príncipe desse tempo se opõe, se levanta contra todas as coisas do reino de Deus. E ele diz, a fim de que nós, e aí eu gosto da imagem que C.S. Lewis usa num dos seus livros. Ele diz assim, que quando Jesus nos chama, no livro Cristianismo Puro e Simples, quando Jesus nos chama para que nós sigamos a Ele, é como se Ele estivesse nos chamando numa campanha, como se o rei tivesse parte do seu território sido tomado, e agora ele está levantando um exército numa campanha militar, para retomar esse lugar de volta. Não exatamente esse mundo físico, essas coisas, mas o reino de Deus na vida dos homens. Então, preste bem atenção. Jesus vai dizer, qual é o modo de fazer isso? Fazendo discípulos. Essa é a ordem principal. Já no primeiro sermão que eu ministrei, expliquei para vocês que o verbo principal de todas essas sentenças é o verbo discipular. É o único verbo aqui no imperativo. Jesus manda, façam discípulos. De que modo? Indo, batizando, que mais? Ensinando a guardar. O que? Todas as coisas que eu vos tenho dito. Ou seja, seguir a Jesus não é uma mera, seguir a Jesus no discipulado é muito diferente do que nós vemos quando aquelas multidões buscam Jesus apenas para terem uma necessidade atendida. Muitas pessoas buscam Jesus para terem uma cura, para terem um sinal, para terem um alívio de uma frustração, para terem um problema resolvido. Aquelas pessoas não são discípulos de Jesus. E nós vimos, inclusive, semana passada, que muitas vezes Jesus chama pessoas ao discipulado e as pessoas simplesmente se negam. Por quê? O discipulado é exigente mesmo. O discipulado custa muito mesmo. Mas o discipulado é isso, é começar, em primeiro lugar, ouvindo as palavras de Jesus, tomando a decisão de seguir a Jesus a partir do batismo e continuar sendo discipulado, cuidado por alguém que nos acompanhará, para que nós sejamos desenvolvidos pelo relacionamento. Vida, o modo que Jesus decidiu para nós aprendermos e crescermos na fé, foi o modo de um ensino relacional. Nós caminhamos com alguém que, no caminhar da vida, pelo exemplo da fé, pela instrução e por nos confrontar pessoalmente, nos leva ao amadurecimento da nossa fé. E nós, a partir desse processo, somos levados a conhecer, a compreender, a assimilar o elementar, o básico de um conteúdo de fé e de prática de vida cristã. Juntos? Vamos juntos? Isso é discipulado. Isso Jesus exigiu de sua igreja. A igreja tem que fazer isso. Quando a igreja não faz isso, a igreja não está discipulando, não está seguindo a ordem de Jesus. E por isso, quero parafrasear Paulo, usar as mesmas palavras de Paulo. Há na igreja, às vezes, muitas pessoas fracas, muitos doentes, inclusive pessoas mortas. Por quê? Porque não têm sido discipuladas, não têm se submetido ao discipulado, não têm aprendido a partir do discipulado, não entendeu esses princípios do reino de Deus. Mas por que algumas vezes nós não entendemos, irmãos? Se está tão claro aqui.
Porque nós temos uma configuração de pensar, uma configuração de entender, forjada, moldada, bitolada por esse tempo. E é exatamente aqui que eu quero entrar agora. Eu quero tentar trabalhar com vocês, mostrar para vocês alguns dos elementos deste tempo, dessa nossa era, da pós-modernidade, que acabam influenciando, prejudicando a nossa compreensão do discipulado, o nosso segmento de Jesus no discipulado. Certo? Ok? Então nós vamos fazer esse movimento, vamos tratar alguns elementos, basicamente 3 elementos. Para mim, a forma mais didática de entender isso é a partir desses 3 elementos, e vamos tentar entender como isso nos influencia negativamente no segmento de Jesus no discipulado. O primeiro elemento, queridos, é o primeiro elemento da modernidade. É o que alguns vão chamar de materialismo ou secularização. Secularização é tirar as coisas de um entendimento do sagrado. A ideia é a seguinte: o que é o materialismo que nós vivemos no nosso tempo? O que é a secularização que nós vivemos no nosso tempo? Isso está patente, queridos, está à vista, está esbarrando em nós o tempo todo. São ideias e instituições religiosas. O que é a materialização? É quando as ideias e as instituições religiosas perdem o seu significado. Nós vivemos um tempo que afirma que as ideias religiosas não servem mais para nada. Vivemos num tempo que, influenciado por um filósofo chamado Nietzsche, já ouviu falar de Nietzsche? Nietzsche, talvez você nunca tenha ouvido falar de Nietzsche, mas ele é um dos camaradas que mais influenciou o nosso tempo moderno. Por exemplo, Nietzsche vai escrever que Deus morreu, ou melhor, ele vai dizer: nós matamos Deus. Nietzsche argumenta o seguinte: Nietzsche, na verdade, foi um dos maiores anticristãos ou anticristos que nós já tivemos na história. Nietzsche vai argumentar, por exemplo, que a religião é uma mera bengala para o ser humano. Não serve para nada. A religião, ela não tem nenhuma influência. A vida da fé, e especialmente o cristianismo, ele vai se opor de uma forma frontal, agressiva, aguda, contra a fé cristã. Ele, para nós, sob essa influência da secularização, ou seja, o que é a secularização? Nós não precisamos mais do sagrado, nós temos a ciência, nós temos a modernidade, nós temos o ser humano acima de tudo. Para que precisamos de Deus ou do sagrado? Isso é a secularização, é a afirmação de que não existe o sagrado, Deus não existe. A única coisa que existe é esse mundo material. E para nós resolvermos os nossos problemas materiais, nós temos a ciência. De que nós precisamos mais? De mais nada, diz o secularismo. Nietzsche, num dos seus livros chamado A Gaia Ciência, no aforismo 125, é como se fosse parágrafo, um trecho 125, ele diz o seguinte: o homem louco se lançou para o meio deles, trespassou-os com seu olhar e disse: para onde foi Deus? Ele gritou: já lhes direi, nós o matamos, vocês e eu, somos todos os seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu esponjas para apagarmos o horizonte? Que fizemos ao desatar a terra do sol? Para onde a terra se move agora? Para onde nós nos movemos? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Existe agora em cima e embaixo? Não. Vagamos como os que estão em trevas, em nada, indo em direção ao infinito? Não amorteceu eternamente? E, de um certo modo, embora ele esteja falando isso ironicamente, né? Ele está dizendo: nós matamos Deus, Deus não existe mais. E aqui? Estou vivo. A Terra deixou de seguir o seu curso? Não. Porque eu disse que Cristo não é nada além de uma mera bengala? Não, estamos vivendo a vida ainda. E não se engane, esse tempo que a gente vive está sob uma forte influência desse modo de pensar. Deus não existe.
A vida da fé, a vida da religião, inclusive a psicologia vai tratar assim, é um mero, digamos assim, é um mero placebo que para alguns serve. Sabe o placebo? Placebo é a medicação sem o seu princípio ativo, uma farinhazinha. Você está com dor de cabeça, te dão uma pílula de farinha. Aí você diz, passou na dor de cabeça. É mais ou menos como a psicologia hoje entende a fé e a religião. Diz o seguinte, não, fé e religião, na verdade, Deus não existe, isso não é verdade. Mas ajuda as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. Então, assim, é uma coisa da esfera da sua vida privada, para você se sentir bem, a sua verdade, ou seja, a verdade que a ciência nos diz, é que Deus não existe. Só existe o mundo material. Que, na verdade, como disse Nietzsche, Deus foi morto pela filosofia, pela ciência, por esse tempo moderno. E Deus é colocado num cantinho da esfera da vida das pessoas, que no máximo, vai ajudar elas a se sentir um pouco melhores com seus problemas. As pessoas, vão dizer então, os ateus, vão dizer então, as correntes de pensamento desse tempo, as pessoas que são fracas, que não sabem enfrentar os seus problemas, elas vão usar um placebo chamado fé e religião. E deixa, se está fazendo bem para eles, deixa. Bem, qual é um exemplo para mostrar concretamente como isso acontece, fora do campo das ideias, é o seguinte, por exemplo, nas antigas cidades, o que ficava no centro das cidades, irmãos? Uma igreja, um campanário, uma cruz, um sino para chamar as pessoas para virem para a igreja. E o que hoje nós temos no centro das cidades? Shoppings, aqui no Gama, inclusive, tem essa configuração, né? Bem no miolozinho do Gama ali tem um shopping. Ainda que não seja um shopping, mas está lá, né? Está lá. Os gamenses aqui vão vir, né? Tipo, pastor, é um shopping, tudo bem. Mas você percebe isso? Olha só a configuração da arquitetura da cidade. A arquitetura da cidade nos mostra que Deus foi colocado escanteado. Que agora nós olhamos o mundo apenas a partir dessa perspectiva material. Qual uma consequência disso? Preste atenção. Qual a consequência dessa materialização, dessa secularização para a nossa vida prática? Deixa eu até dizer o seguinte, queridos. Eu vou olhar por uma perspectiva negativa. Isso não quer dizer que de todo seja negativa a consequência. Estou falando de desdobramento. Consequência. Qual a consequência desse materialismo? Eu vou falar sobre uma perspectiva negativa, mas tem aspectos positivos do que eu vou dizer. Mas eu vou tratar só do negativo, senão não teremos tempo. Um dos desdobramentos sobre essa ideia de que Deus não mais existe é a autonomia. Autonomia. O que é autonomia? Eu escrevo as minhas próprias regras e leis. Autonomos, nomos do grego lei. Eu designo as minhas próprias leis. Sou senhor de minhas leis. Eu defino para mim o que é certo e o que é errado. Não existe uma lei fora de mim. Inclusive Nietzsche vai discutir muito sobre isso. Nietzsche, muito provavelmente, foi um dos maiores influenciadores do Holocausto, no campo da filosofia, do Holocausto, da postura que os alemães tiveram de causar aquela barbaridade. Porque Nietzsche vai dizer o seguinte: gente, não tem lei, não tem o que é certo e o que é errado. Se a natureza e a evolução nos mostram que quem vive é mais forte, que se explodam os mais fracos, destruamos os mais fracos. Assim Nietzsche pensa. Porque, como não existe a lei de Deus acima de tudo e de todos, ele diz: criemos as nossas próprias leis. E em alguma medida, talvez não tão barbaramente quanto Nietzsche, nós recebemos essa influência da autonomia, de acharmos que nós, de entendermos que nós elaboramos, definimos, decretamos as nossas próprias leis. Nós definimos isso. Tanto que a palavra submissão, hoje em dia, é uma palavra que dá coceira. Se alguém ouviu falar em submissão, né? O que é submissão? Se alguém ouviu falar em submissão, a pessoa dá coceiras. Quando a gente vai para o texto bíblico, por exemplo,
que trata da submissão das mulheres aos esposos, meu Deus, é um caos. Porque aprendemos a autonomia, eu me governo, eu defino as minhas leis. Quando ouvimos falar da submissão a Cristo, meu Deus, isso parece algo estranho, de fato para nós, no nosso tempo, é estranho. E além da autonomia, que nós definimos as nossas próprias leis, a autossuficiência. Ora, se Deus não mais existe, se Deus é uma inverdade, se nós matamos Deus, nós somos capazes de salvar a nós mesmos. Nós nos bastamos, nós podemos ser o que nós quisermos. E foi isso. E foi sob essa influência, por exemplo, que nós tivemos o início do século XXI. Essa mentalidade, né? Mentalidade que vai, o iluminismo veio disso para o mundo: olha, o homem vai chegar às alturas, o homem vai se tornar excelente, o homem vai se tornar como Deus, seremos deuses de nós mesmos, não precisamos mais de Deus. Autossuficiência, nós nos bastamos. É assim que este mundo pensa, nós nos bastamos. Certo? Estamos juntos? E quais são as barreiras que o materialismo, que se desdobra na autossuficiência, que se desdobra na autonomia, quais são as barreiras que isso causa no discipulado? Pode até ser que você vai dizer para mim: pastor, eu não sou um ateu, eu creio que Deus existe. Sim, mas sob essa influência desse tempo, mesmo sendo cristão, e eu vejo isso, nós vemos isso, de alguma forma, nós temos algumas influências que estão pesando sobre nós. E essas influências, por exemplo, a influência da autonomia, acaba trazendo a nós ignorarmos o poder de Cristo, de determinar as leis pelas quais devemos submeter as nossas vidas. Por causa desse tempo, do modo de pensar desse tempo, por causa da autonomia, que nós somos ensinados a entender, que nós aprendemos que nós definimos as nossas leis, nós ignoramos o poder de Cristo, de Ele determinar as leis pelas quais nós devemos submeter as nossas vidas. Por isso que nós vivemos um tempo, queridos, que quando chamaram ao discipulado, é uma coisa que as pessoas falam: opa, como assim? Eu vou ter de me submeter a aprender os mandamentos, me submeter aos mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus até parecem bonitinhos lá onde eles estão, mas aqui na minha vida, afetando a minha existência, meu jeito de pensar, meu modo de andar, meu modo de falar, meu modo de me vestir, meu modo de me relacionar com minha esposa, meu esposo, meu modo de me relacionar com os meus filhos, os prazeres que eu não quero deixar para trás. Não, isso aqui não, eu defino as minhas leis. Mas o discipulado diz: ensinando a guardar tudo o que vos tenho dito. E Jesus ordena isso aos discípulos, que eles ensinem os demais que seriam discípulos a guardar, com base em quê? Com base no fato de ele dizer: ei, eu sou Senhor, todo o poder foi dado nas minhas mãos, eu sou o legislador, o autor das leis, eu defino para vocês o que é melhor para vocês, eu sou soberano, Senhor, e vocês têm que submeter-se aos meus mandamentos. Entende? Mas nós pensamos: não, autonomia, nosso jeito de pensar. O quê? A igreja está exigindo coisa demais. O pastor, aquele pastor, vou te falar, enjoado. Ô pastor enjoado. Hoje eu estava vindo com minha filha no carro e nós já havíamos estabelecido uma regra: filha, quando acabar o culto, você estiver com a mamãe e com o papai na igreja, fique perto de nós, não saia da nave da igreja, do templo, né? Não saia do templo. E hoje de manhã ela saiu, quebrou o mandamento. Certo? E hoje nós estávamos voltando no carro conversando sobre isso. Falei: filha, papai não já ensinou você que você não pode sair, filha? Eu vou explicar o porquê. Porque pode ser, minha filha, que lá fora algum homem mal intencionado pegue você e leve você para longe do papai, e o papai nunca mais vai ver você. Pode ser que haja um homem maldoso que inclusive queira matar você, minha filha. Você entendeu isso? Ela fez tipo: tá, papai. Mais ou menos assim. O que o pai tem que falar? Eu falei: filha,
da próxima vez que você fizer isso, o papai vai te dar a palmada e vai te colocar de castigo. Aí mal, né? Por que há mandamentos? Por que há leis? Porque nós somos como crianças que pensam que podem governar-se a si mesmos. Porque nós estamos obscurecidos pelo pecado e não conhecemos a glória de Deus. Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E corrompidos pelo pecado, nós não conseguimos entender o que é melhor para nós. Mas Deus, em sua bondade, nos dá mandamentos e leis. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele quer a preservação da nossa vida. Ele quer que nós... Ele sabe tanto da nossa incapacidade de enxergar a lei, quanto sabe das consequências de nós desobedecermos a sua vontade. Por isso, Ele nos dá leis e mandamentos. E eu gostaria, espero muito que nós entendamos que essa coisa de eu me governo, queridos, não se engane, isso é coisa desse tempo anticristão, isso é coisa desse mundo que não vive a vida de Deus e quer nos arrastar como uma avalanche, uma multidão, para longe dos princípios de Deus e no discipulado, para sermos discípulos de Jesus. Nós precisamos entender que esta mentalidade precisa ser desfeita. Mentalidade da autonomia, a mentalidade da autossuficiência. Por causa da autossuficiência, nós ignoramos a necessidade de termos alguém que nos ensine e nos conduza na jornada cristã. Nós aprendemos que nós nos bastamos. Basta para mim, basta a mim mesmo. Eu me vivo, sou o Senhor de mim, Senhor da minha vida, tenho o cabresto da minha alma. Mas no discipulado, o Senhor Jesus ordena, preste atenção, o Senhor Jesus ordena que os discípulos ensinassem outras pessoas a guardar, ou seja, que os discípulos discipulassem outras pessoas, que os discípulos fizessem a mesma coisa que Jesus fez com eles, ou seja, o que foi isso? Que eles caminhassem ao lado dos novos discípulos e ensinassem aquelas pessoas diariamente na jornada da fé. Mas nós pensamos, nós não precisamos de ninguém. Não precisamos de ninguém. E por pensarmos isso, nós acabamos quebrando essa premissa do discipulado, essa base do discipulado, que é a de nós nos relacionarmos, nos submetermos a alguém que nos conduz e nos ensine. Submetermos, é uma palavra que já dói, né? Submissão nos submetermos. Alguém que nos conduza e nos ensine. Mas no princípio do reino de Deus, queridos, para seguirmos a Jesus, precisamos nos desvencilhar dessa mentalidade, desse tempo anticristão. O Senhor Jesus, em João capítulo 13, verso 8, chega para Pedro e diz: Pedro, diz ao discípulo, deixa eu lavar os pés de vocês. Quando ele chega a Pedro, Pedro diz: Senhor, não me lave os pés, não quero que o Senhor lave os meus pés. Jesus diz: se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Isso não é uma coisa que você tem escolha, amigo. Você não pode escolher ter os pés lavados ou não. Eu prefiro isso. E aí ele vai dizer depois: não, Senhor, então que seja do meu jeito, me dá um banho logo, me lava todo. Jesus responde o quê? Não, não é do seu jeito, você não está entendendo nada. Não é assim, você não está compreendendo as coisas. Talvez mais à frente você compreenda. Depois ele compreendeu. E é exatamente esse modo como nós devemos nos colocar diante de Cristo, sabendo que Ele sabe quais são as leis e os mandamentos que Ele tem para nós. Nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender as coisas que Jesus ensinou. Precisamos aprender as práticas que Jesus determinou para a sua igreja. E assim, nos desvencilharemos, nos afastaremos, desamarraremos a autonomia e a autossuficiência que, em alguma medida, nós temos guardado diante de Deus. Percebe? Olhe para a sua vida. Veja aí. Olhe para as decisões que você tem tomado. Perceba na sua vida. Em que aspectos da sua vida você tem sido autônomo. Eu dou as minhas leis, Senhor. Aqui sou eu. Perceba em que área da sua vida você tem se sentido autossuficiente. Não, eu não preciso da vida de ninguém.
Eu me viro. E discirna que no discipulado nós precisamos nos confessar diante de Deus por vivermos no meio de um povo impuro e habitarmos no meio de um povo de impuros lábios e falar: Senhor, tem misericórdia, para que a minha mentalidade seja mudada à luz da tua palavra. Bom, se o materialismo, esse elemento dessa pós-modernidade, desse tempo nosso, tem como desdobramento autonomia, autossuficiência, e são coisas que minam o discipulado, porque afastam, nós recebemos a lei de Deus de modo aberto, afastam nós, entendemos que precisamos de companhieria, de parceria na caminhada cristã. Existe um outro elemento desse nosso tempo, que é o elemento chamado pluralização. Pluralização vem de plural, muitas opções, né? E o que é a pluralização? Há muitas ofertas, muitas opções, e por isso não há absolutos. Vivemos um tempo de pluralização, de muitas ofertas, de muitas opções. E assim, na verdade, se existem muitas opções, não existe exatamente a opção certa. Existe a opção, é a lógica do mercado, né? Qual é a opção mais conveniente, a melhor, a opção mais barata, que requer menos esforço, na qual eu sou melhor atendido. É assim que a gente pensa, essa é a nossa lógica. E aí, por exemplo, pluralização vem em diversos aspectos da nossa vida diária. Há dezenas de anos atrás, as pessoas iam fazer suas compras onde? Armazéns no interior, né? Armazéns. Eu lembro que meu avô tinha uma bodega lá na Bahia. Meu avô, da parte de pai, uma bodega, uma lojinha que vendia de tudo, irmãos: farinha, pilha, que mais? Arroz, feijão, óleo, vendia tudo, de tudo. As pessoas ali compravam onde? Da região ali, na bodeguinha do meu avô. Alguns tinham um armazém um pouco maior, porque aí já vendia de tudo mesmo, né? Hoje não, hoje nós temos uma pluralização de opções. Você tem dezenas de supermercados, de hipermercados, e quando você vai na prateleira de arroz, uma dezena de arrozes, né? Para escolher, eu particularmente detesto fazer compras, irmãos, não gosto. E a minha esposa vai lá pacientemente, né? Olha, 10 produtos, o preço de 10 produtos, analisa e tal. Eu não dou conta disso, é muita opção. Eu já fico assim, já pego o primeiro, não olho o preço e tal. Né? Quando eu vou, eu compro rápido. Então nós vivemos esse tempo de pluralização em tudo. Muitas opções, muitas oportunidades. Eu disse que tem aspectos negativos e positivos, eu vou ressaltar os negativos, né? E o que essa pluralização acaba trazendo, desdobrando sobre a nossa vida? A primeira delas é a pequena tolerância ao desconforto. Você vai para um lugar para comprar, tem uma fila grande, você sabe que vai passar 2 minutos naquela fila. Você vai para um outro e não tem fila. Qual loja você vai comprar? Né? Nós temos pouca tolerância ao desconforto. Nós vamos na loja que não tem fila nenhuma. Por quê? Como nós temos muitas opções, qualquer coisa que traga um pouquinho de desconforto, a gente já fala: não, isso para mim não. Eu quero uma coisa mais fácil, mais rápida. Se você puder pagar menos e ter mais, você não vai escolher pagar menos e ter mais? Em razão da pluralização. Então, quais são os desdobramentos? Pequena tolerância ao desconforto. O outro desdobramento é o desejo de respostas mágicas. Por exemplo, alguém está planejando perder peso. E aí ela olha e fala assim: tem o seguinte caminho, você precisa primeiro reeducar sua alimentação, começar a praticar atividades físicas, dormir direito e tal. Isso exige uma série de disciplinas, né? Mas no mercado você tem outras opções. Uma cirurgia. E aí uma pessoa diz: mas é muito desconfortável e tal. Quem sabe uma pílula. Entre quem é que é bobo de escolher se a pílula funcionar, não é verdade? Quem é que é bobo de escolher toda uma trajetória que vai causar uma série de desconfortos? E uma pílula,
vai optar pelo quê? Pela pílula. Nós desejamos respostas mágicas e não surpreendemos porque acreditamos que está tudo disponível aí para a gente, né? A pluralização, as muitas ofertas, nós acreditamos que, já que existem muitas ofertas, existem meios rápidos, fáceis, instantâneos, que não vão custar nada muito para nós e vão nos atender muito facilmente. E um outro desdobramento dessa pluralização é a falta de fidelidade, alta rotatividade. Como assim? Antigamente a pessoa comprava só lá no armazém do seu Joaquim, ou no caso da bodega, a bodega do seu Merentino, meu avô paterno. Mas hoje em dia, meu amigo, você não tem essa coisa de fidelidade não. Você compra onde tiver mais barato, mais fácil, mais ágil, mais rápido. E isso acaba se desdobrando sobre outras coisas, inclusive sobre relacionamentos. Não é meu assunto hoje, mas, por exemplo, você casa com uma mulher, você casa com um homem. Tem muita gente no mercado, é ou não é verdade? Uma pluralidade de opções. Se houve um desconfortozinho com a esposa ali, o que você faz? Ó, a opção seguinte. Usam até o ditado, né? A fila andou. É assim que nosso tempo vive. Como existem muitas opções, existe uma falta de fidelidade, uma alta rotatividade. E o que isso causa de embaraços, de barreiras para o discipulado? A pluralização diz que traz pequena tolerância ao desconforto, traz desejo de respostas básicas, traz a falta de fidelidade. O que isso causa embaraço do discipulado? Pode ser que nós não olhemos a igreja como uma loja da fé. Isso seria o extremo do extremo, né? Olhar a igreja como uma loja da fé, com as mercadorias, e se a igreja não tem a mercadoria que a gente quer, a gente vai na outra igreja que tem a mercadoria que a gente quer, né? Não, esse negócio de discipulado, muita exigência, tem que essa coisa toda, sabe? Ali tem um produto, é tudo a mesma coisa, né? Igreja. Então ali tem um produto mais barato, com menos esforço. Discipulado dá trabalho demais, então eu vou para lá. Pode até ser que a gente não olhe a igreja assim, mas em alguma medida isso traz para nós alguns embaraços quanto ao discipulado. O primeiro deles é que, quanto à pequena tolerância ao desconforto, isso traz a seguinte consequência: nós ignoramos a necessidade do desconforto e da confrontação. Nós ignoramos a necessidade do desconforto e da confrontação. Ignoramos no sentido de que nós nem sabemos que precisamos disso. Eu pensei que eu precisasse de um home theater, com aquele sofazinho que estica, uma TV de 70 polegadas, né? Um controle remoto, pipoqueira ao lado, um frigobar perto, só para eu esticar o braço. Conforto não é tudo que a gente quer, não, queridos. Desconforto faz parte do seu crescimento. Confrontação faz parte do seu crescimento. Jesus disse que, falando aos discípulos, que era necessário que um ensinasse o outro os mandamentos, ou seja, ensinar na convivência, nos mandamentos. Como Jesus fez isso? Confrontando os discípulos, trazendo às vezes aos discípulos de situações de desconforto. Como que seguir Jesus disse, vimos isso semana passada: mestre, te seguirei para onde for. Jesus disse: opa, pera lá, você não sabe que eu não tenho onde reclinar a cabeça? Se quiser me seguir no discipulado, você vai ter que passar por desconforto. E engraçado que nós vivemos esse tempo onde tudo que nós buscamos é conforto. Que qualquer desconfortozinho nos cria uma certa... A gente fala, não, vamos mudar a loja. Vamos mudar a loja? Se é igreja, vamos mudar de igreja. Queridos, não se engane. Para crescermos no discipulado, nós precisamos ser confrontados. E a confrontação causa desconforto. Temos muitas coisas arraigadas em nós, enraizadas em nós, que não dão glórias a Deus e que serão mudadas, transformadas, à medida que nós estivermos caminhando na convivência do discipulado. Você já teve a oportunidade de ser confrontado por alguém que está te discipulando, cuidando de você, te pastoreando, te amando? Eu já tive a oportunidade de pegar algumas das pessoas que eu tenho discipulado em algumas situações um pouco concretas, não é, Gabi? Em algumas situações um pouco concretas e falar assim: filho,
Deixa eu apertar essa ferida aqui. Deixa eu apertar. Vamos abrir? Vamos tirar o pus? Suturar? E isso é bom? Isso dói. E como nós vivemos nesse mundo pluralista, e que nos dá muitas oportunidades, que nós somos pouco tolerantes ao desconforto, essa ideia de ser confrontado, essa ideia de ser discipulado pela confrontação, é uma coisa que a gente fala assim, não dá para passar isso não? Sabe que tem uma lógica, tem uma coisa mais barata do que isso não? Não tem não. Não tem não. Se é para seguir o modelo de Jesus, é esse aqui. Só tem uma lógica, a de Jesus. Aqui ele tem soberania no mercado. No mercado só tem ele. Tem outros ali impostores que criam lojas e tal, chamam de igrejas e tudo mais, e vão dizendo que aqui é tudo bom, fácil, barato, vem, está tudo certo, vai ser resolvido. Mas, no caminho de Jesus, existe a necessidade de ser confrontado no discipulado. Uma outra questão aqui, outra barreira, é que esse desejo de nós querermos respostas mágicas acaba nos trazendo que nós preferimos algo que nos dê menos trabalho do que o discipulado. Ah, pastor, será que não tem um jeito? Pastor, faz o seguinte, põe a mão aqui na minha cabeça, vai dar tudo certo. Se o senhor impuser as mãos, está resolvido. Faz a oração do ungidão aí, pastor. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de 7 dias. Aí, depois da campanha de 7 dias, está tudo pronto. Será que não tem um discípulo ajado, não, pastor? Será que a gente não pode se tornar Jesus discípulo no fast food? Aquela coisa que a gente pede por meio da internet. Não tem curso online para discipulado? Nós esperamos respostas mágicas, rápidas, instantâneas para os nossos problemas. E é engraçado que às vezes algumas pessoas olham para mim e falam, pastor, mas você não viu que aqueles, por exemplo, os leprosos, chegaram para Jesus, Jesus só deu uma palavra e eles foram curados da lepra do corpo. Será que foram curados da lepra da alma? 9 a gente tem certeza que não, porque não voltaram para dar glórias a Cristo. Nem sempre quando Deus nos responde nas necessidades que nós temos, nos problemas que estamos passando, nas coisas que nós achamos que precisamos. Ah, Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso de uma resposta para esse problema financeiro. Eu preciso de uma intervenção no meu casamento. Mágica. E a gente pede mágica, Deus, por favor, mágica. O Senhor não é mágico. O Senhor fala e acontece. Mas quando a gente olha para o modo como Jesus definiu, que nós deveríamos segui-lo, que nós deveríamos ser transformados, que nós deveríamos aprender a fé, não é mágica, não existe mágica aqui, queridos. Existe uma jornada, uma caminhada, um empreendimento. Não é a lógica do menor esforço, o maior resultado, é a lógica do maior esforço. Talvez com resultado nenhum, naquilo que você espera. Vou repetir. Não é a lógica do menor esforço e o melhor resultado naquilo que você espera. É o inverso disso. É a lógica do maior esforço, talvez com nenhum resultado naquilo que você espera. Porque nós esperamos coisas que às vezes Deus não as espera para nós. E discipulado é submeter-se. Discipulado é encarar uma jornada. Entende, queridos? Bom, se a pluralização traz como desdobramento a pequena tolerância ao desconforto, e essa pequena tolerância ao desconforto mina o discipulado, porque o discipulado é uma jornada de desconforto, sim. E eu não tenho como prometer para você uma coisa diferente disso, porque não foi isso que Jesus prometeu para a sua igreja. Ah, pastor, então quer dizer que pelo desconforto, pelo sofrimento eu vou ser salvo? Não. Salvação é pela graça, somente pela fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele já salvou aqueles a quem ele chama por discipulado. Mas aqueles que seguem o discipulado, sim, estes que entenderam que Jesus morreu por eles, não resta outra coisa deles senão de entregar a sua própria vida ao Senhor. Existe qual é outra barreira que esses desdobramentos traz? Se a pequena tolerância ao desconforto traz a barreira de nós esperarmos também respostas mágicas, existe uma outra, que é a barreira
de que nós decidimos trocar de igreja pela lógica do menor esforço e mais conveniência. Se aqui a igreja diz que a gente tem que seguir Jesus no discipulado, que a caminhada cristã é uma caminhada árdua, que a gente tem de se submeter a alguém para ser confrontado, que a gente tem de aprender a obedecer os mandamentos de Deus. Aquela outra igreja lá, que ninguém está nem se preocupando com a minha vida, é para lá que eu vou. Ora, a pluralização eu posso escolher. E hoje a gente tem essa coisa, né, de pessoas que saem de igrejas buscando o quê? O pacote mais fácil. Pastor, aqui o senhor não faz uma oração zona de resolver o problema, não? Então eu vou lá onde resolve. É engraçado que às vezes a gente vê algumas coisas dessas e a gente percebe que de fato não resolve o problema. Às vezes a circunstância resolve, mas o problema não resolve. Eu me lembro, tinha uns 17 anos de idade, tinha uma senhora que morava perto da igreja onde eu congregava. Então meu pastor havia mudado de igreja, havia me chamado para auxiliá-lo nesse trabalho nessa nova igreja. E tinha uma senhora lá que tinha um quadro crônico de dependência alcoólica, tão grave que ela bebia álcool. É engraçado que sempre que eu passava na frente da casa dela, manifestava um demônio. E algumas vezes eu entrava lá, expulsava o demônio dela. Sem discipulado, no outro dia, ela estava de novo lá. Porque ela não queria se submeter ao discipulado. Talvez ela até precisasse de uma resposta rápida para aquela situação. Mas, passada a resposta rápida, continuava no seu caminho, seguindo a própria vida. Eu não me engano, acho que eu cheguei lá umas 2 ou 3 vezes. Depois eu desisti. Não quer se tornar discípulo de Jesus? Não faz sentido ficar expulsando esse demônio? Porque a palavra de Deus diz que quando um vai embora, ele volta, acha a casa preparada, vê com outros 7 piores. Então, às vezes a gente acha que as coisas são resolvidas de modo rápido, instantâneo, fácil e tal. E a gente não percebe que a jornada da fé, queridos, é uma jornada que exige de nós uma inclinação do nosso coração a seguir Jesus no discipulado. Isso vai exigir de nós e que não adianta mudar buscando. Ali a resposta é mais simples. Queridos, o caminho da Escritura, da palavra de Deus é discipulado. Qualquer outro caminho é caminho enganoso, é caminho tortuoso, é uma promessa de fé que Jesus não prometeu. Evangelho é simulação do Evangelho. Então adianta trocar? Talvez até adiante, para você se sentir interiormente melhor. Mas certamente você não se tornará um discípulo e não terá profundas transformações em sua vida. Profundas transformações. Não transformações superficiais. Não um momento de alívio, mas profundas transformações. Jesus disse, no capítulo 6, verso 67 do Evangelho de João, depois de ter pregado um duro sermão, muita gente começou a ir embora. Jesus olhou para os discípulos e perguntou: vocês não querem ir embora também não? Ali está aberta a porta. Se vocês quiserem, eu conduzo vocês pela porta, para vocês irem embora. O que Pedro responde? Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Qualquer outro lugar que a gente busque, a gente sabe que não haverá vida eterna. Qualquer outro meio mais fácil, a gente sabe que não haverá vida eterna. Qualquer caminho menos dolorido, sem confrontação, a gente sabe que não haverá vida eterna. Então assim, está difícil, não está fácil, mas é aqui que eu vou ficar, assim. Entende, queridos? Então, se a pluralização traz pequena tolerância ao desconforto, desejo de respostas mágicas, falta de fidelidade, nós precisamos entender que, meu amigo, minha irmã, meu irmão, no discipulado, não vou te enganar não. Discipulado é isso mesmo. Certo? Nós entendemos que sim, seremos confrontados. Às vezes será difícil. Deus não nos responderá do jeito que a gente espera que Ele responda. Mas Ele estará fazendo uma obra espetacular nas nossas vidas. Espetacular, extraordinária, transformadora, para a sua própria glória. E às vezes Ele até pergunta: e aí, você não quer ir embora?
faça assim, meu irmão. Me responda com Pedro, fala, Senhor, não tem para onde ir, onde é que eu vou? Não tem outro lugar. Não dá para eu ficar me enganando com religiões, com um evangelho insípido, insosso, sem sabor, um evangelho sem graça, um evangelho que é essa mera coisinha da toma lá da cá, a bênçãozinha, receba aí, irmão. Isso não é evangelho, irmãos. Isso não é discipulado. Isso não é seguir a Cristo. Jesus não é mágico. Ele é Senhor das nossas vidas. E Ele nos chama a que nós nos submetamos a Ele no discipulado. Por fim, o outro elemento desse tempo é o elemento da privatização. Privatização é tornar privado, tornar pessoalíssimo, tornar seu. E o que é a privatização? Nossas escolhas estão acima de tudo. E cada um escolhe sua própria verdade. Isso não é uma coisa que nós ouvimos, frequentemente. Você pode escolher o que você quiser ser. E as suas escolhas são a sua própria verdade. Não importa os outros, não importa ninguém. O que importa é você e você mesmo, para si. Isso é uma lógica desse tempo, é uma lógica desse mundo, é um conceito desse tempo, que está em tudo o que nós vemos, percebemos, discernimos, enfim. Um exemplo disso é que, há um tempo atrás, em algumas sociedades, até na nossa sociedade, o casamento, por exemplo, dos filhos, passava por um certo arranjamento dos pais, né? Os pais tinham de concordar também, os pais tinham de validar, os pais tinham e houve tempos, obviamente, e houve sociedades em que, inclusive, os filhos não tinham qualquer interveniência, era o pai que escolhia mesmo, ponto, acabou. Mas hoje nós vivemos um tempo em que a decisão é completamente intimista, individualista. Nossa só! Às vezes a mãe vê a filha namorando com um camarada sem futuro nenhum, está estampado na cara dele que ele não vai dar certo, que ele é uma pessoa sem propósito, que ele não vai levar a filha dele a lugar nenhum. A mãe insiste com a filha e a filha diz o quê? Minha vontade. Eu sou soberana sobre a minha vida. É essa coisa da privatização. Aqui dentro, a privatização diz o seguinte: olha, aqui dentro do seu quadrado, você pode ser o bicho que você quiser. De você para você mesmo, não interessa. E uma frase comum desse nosso tempo é o seguinte: dá licença. Dá licença. A pessoa começa a entrar um pouco na nossa vida privada e a gente diz assim: olha, dá licença, por favor. Isso não é problema seu. Aprendemos isso. Aprendemos que nós temos soberania sobre as nossas decisões. Aqui dentro do nosso quadradinho, nossa verdade é a verdade. Quais são os desdobramentos disso para a vida, então, dessa privatização? A resistência na intervenção na vida privada. Nós resistimos a qualquer pessoa que queira entrar na nossa vida privada. E, consequentemente, um outro desdobramento é o afastamento de relacionamentos significativos. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm milhares de amigos no Facebook, seguem milhares na internet, ou são seguidos, nas mídias sociais, mas que não tem um amigo de verdade. Um só. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, de que num grupo de 100 pessoas, por exemplo, talvez você ache ali 30 pessoas que tem um amigo de verdade, amigo. Por quê? Essa coisa da privatização acabou nos levando a nós a afastarmos as pessoas de nós, a não desenvolvermos relacionamentos significativos. E o que isso traz de barreiras para o discipulado? Pode até ser que a gente não vá ao extremo de dizer: eu vou viver minha fé sozinho dentro da minha casa, eu me basto, minha verdade está aqui. Tem gente que faz isso, né? Vocês não fazem isso porque vocês estão aqui, né? Senão vocês estariam... Há pessoas que nessa pegada da privatização
dessa absolutização da vida privada, diz o seguinte: eu não preciso de igreja, eu sou crente em casa. Eu sou uma igreja. Já viu isso? Isso é um equívoco de terminologia. A palavra igreja quer dizer assembleia. Como é que você é a assembleia? Né? Nós só somos igreja quando nós estamos em ajuntamento. Somos povo de Deus. Ninguém é igreja sozinho, meu Deus. Um dia a gente vai trabalhar isso, não é o assunto hoje. Mas olhe bem, pode até ser que nós não queiramos viver a nossa vida sozinho em casa, mas limitamos internamente nossa abertura ao discipulado. Nós limitamos. E aqui não é porque nós não queremos leis. Aqui nós não limitamos porque nós não queremos ouvir os mandamentos de Deus. Nós limitamos porque nós dizemos o seguinte: minha vida é minha vida, acabou. Ninguém tem nada a ver com isso. A gente ouve tanto isso que isso parece a verdade, né? Isso é mentira, irmãos. Sua vida não diz respeito só a você, não. A mentalidade de povo de Deus é uma mentalidade que nos interconecta, que nos torna interdependentes, que nos faz coparticipantes uns dos outros. Nós vemos muitos mandamentos no Novo Testamento que falam dessa necessidade de nós aprendermos a conviver entrelaçados na vida, no pão, na dor, na noite, na alegria. E por isso é que nós não podemos nos limitar internamente, queridos. Se existe uma limitação interna aí, existe uma resistência criada por esse tempo. Jesus disse: façam discípulos. Jesus disse: ensine a guardar todas as coisas que eu tenho dito. Jesus disse: façam o que eu fiz. E o que ele fez? Ele conviveu. Ele desenvolveu relacionamento. Ele se aproximou dos seus discípulos. Nós achamos que a nossa vida de cristão é essa coisa que a gente faz aqui, quando nós nos reunimos em assembleia, para ouvirmos um sermão, para cantarmos a Deus. Isso faz parte, mas isso é só parte. Se a outra parte, que é essa convivência na vida cristã, onde nós caminhamos juntos, desenvolvemos relacionamentos significativos em Cristo, para a glória dele, nós estamos perdendo muito. Se você não tem experimentado isso, você está perdendo demais. É como se você se alimentasse só uma vez por dia. Ao invés de ter 3 refeições, 4 refeições, você tem uma refeição só. Você está negligenciando, você está deixando de experimentar uma das coisas mais significantes, o forjamento do nosso caráter cristão, que é a convivência. Quando nós bloqueamos internamente a nossa alma para essa convivência de discipulado, de aprendizado, de deixar que o outro entre dentro da porta da nossa alma, nós estamos perdendo a oportunidade de crescer significativamente. E às vezes a gente não tem só a porta da alma. A gente tem a porta, tem o portão, tem a cancela, tem os cachorros, tem o fosso com jacarés, parecendo aqueles castelos do tempo da Idade Média, né? E se brincar, ainda tem os atiradores lá em cima da torre. Qualquer pessoa que tenta chegar um pouco perto, a gente se desvencilha, se esquiva, a gente vai embora antes, a gente não conversa, a gente não compartilha. Por que isso? Por causa dessa mentalidade, dessa privatização que nos cria resistência à intervenção, à entrada de pessoas dentro da nossa vida. Isto não vem de Deus, isso não é o modo de seguir a Jesus. Entende? Passou a achar que isso não tinha nada a ver com a minha fé. Isso tem tudo a ver com a sua fé. Tem tudo a ver com a sua caminhada com Cristo. E se a resistência à intervenção na vida privada nos leva a nós limitarmos as pessoas chegarem próximo de nós, obviamente a consequência disso é que nós acabamos tendo relacionamentos muito superficiais, sem amizades verdadeiras, sem crescimento integral. Você sabe qual foi o meio que Deus escolheu para atuar nas nossas vidas? Para atuar, não para se revelar. Ele se revela na sua palavra. Para atuar nas nossas vidas. Sabe qual foi o meio que Deus escolheu? Deus escolheu um meio.
Você quer que eu te diga quem é o meio? Olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda. Nós às vezes ignoramos o meio. Nós pensamos que Deus vai descer do céu com, sei lá, uma senha, para a gente entrar na sala dele e conversar com ele, resolver os problemas. Nós às vezes achamos que Deus, o meio que Deus escolheu para trabalhar conosco é, sei lá, um livro de autoajuda, sei lá, alguma coisa parecida. O meio que Deus escolheu para intervir nas nossas vidas fomos nós mesmos, os nossos irmãos. Por que Deus deu dons à igreja? Para a edificação do corpo de Cristo. Para que nós nos levemos as cargas uns dos outros, para que nós sintamos a mão de Deus na mão do nosso irmão, para que nós sejamos aconselhados por Deus através do nosso irmão, para que nós sejamos fortalecidos por Deus por meio do nosso irmão, para que nós sejamos confrontados por Deus através do nosso irmão querido. E quando nós não temos amizades significativas ou relacionamentos aprofundados que desenvolvemos a partir do discipulado, nós perdemos esse meio de Deus atuar nas nossas vidas. João 15,15. O Senhor Jesus diz o seguinte: já não vos chamo servos, mas amigos. Vocês caminharam comigo no discipulado. Nossa vida está entrelaçada. Vocês sabem não conhecem não apenas a minha pregação, as verdades eternas que eu trouxe para vocês, mas vocês caminharam comigo. Por isso já chamo vocês não mais servos, e sim amigos. E eu tenho certeza que os discípulos podiam olhar uns para os outros e dizer, João olhava para Pedro e dizer, Pedro, você é meu amigo. Nós precisamos muito permitir que Deus intervenha nas nossas vidas através dos relacionamentos significativos criados no caminho do discipulado. Este é o meio que Deus escolheu. Inclusive, uma coisa que quero lhe dizer, nós devemos procurar nos relacionar com os nossos irmãos diante de Deus, para a glória de Deus. Também não é nosso assunto hoje, mas eu preciso tangenciar isso aqui. Olhe bem, Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Eu digo mais, Ele é mediador entre os homens e os homens. Ele é mediador entre o esposo e a esposa. Um relacionamento conjugal cristão tem que ser mediado por Cristo. Nossos relacionamentos de amizade precisam ser mediados por Cristo. E quando nossos relacionamentos de amizade são mediados por Cristo, isso é discipulado, isso glorifica a Deus, isso transforma as nossas vidas. Eu pergunto, irmãos, temos tido relacionamentos de amizades em Cristo? Ou temos, na nossa concepção privativista, impedido que as pessoas entrem e intervenham na nossa vida? Uma conchinha, uma cebola, com todas as cascas aí por serem descascadas. Por fim, queridos, preste atenção. Não devemos ignorar as barreiras internas que nós temos em nós, dentro de nós, para nos submeter ao discipulado. Temos muitas barreiras dentre essas que eu lhes disse hoje, mas devemos nos deixar ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Seguir a Cristo exige de nós que nós tenhamos uma postura coerente com o fato de nós entendermos que não somos materialistas, ou seja, deixe Deus ser Senhor da sua vida, deixe Ele definir as leis que você deve seguir e obedecer. Submeta-se ao discipulado para aprender e obedecer às leis de Deus. Não imagine que você é capaz em si mesmo de resolver todas as suas necessidades. Busque auxílio, peça socorro naqueles que estão caminhando com você no discipulado. Precisamos entender que nesse mundo plural que nós vivemos, de muitas ofertas, de muitas opções, o discipulado passa de largo desse modo de viver. No discipulado haverá sim confrontação e desconforto. No discipulado não há respostas mágicas, ele é uma jornada. No discipulado nós não podemos escolher por outra coisa mais barata, ele é caro mesmo. E Jesus exige que nós sigamos a Ele no discipulado.
Precisamos entender que temos uma mentalidade de afastar as pessoas de nós. Mas na jornada cristã, queridos, é Deus conosco através dos nossos irmãos. Deus se faz Emanuel quando há 2 ou 3 reunidos no nome dele. Portanto, Jesus diz aos discípulos, finalmente, se vocês permanecerem nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês serão meus discípulos, se tornarão meus discípulos. E a verdade vai libertar vocês. Então, queridos, puxa, pastor, isso parece, não tem uma coisa mais rápida, não? Não tem. É uma jornada dele. Tem um atalho, não, pastor? Não tem. Só tem um caminho, só tem uma jornada. E hoje é dia de nós nos colocarmos diante de Deus falando, Senhor, eu preciso me desvencilhar desses valores, desses conceitos, dessas mentalidades que me têm afastado de seguir o Senhor no discipulado. Portanto, querido, coloque seu coração diante de Deus nessa hora. Curva a sua alma, não apenas a sua cabeça. E peçamos ao Senhor que Ele nos ajude no ajustamento dessas coisas internas em nós. Que Ele nos dê condições de nós seguirmos a Ele no discipulado. Senhor Jesus, nós nascemos neste tempo e certamente há muitos conceitos em nós, verdades em nós, que não são conceitos que vêm de Tua Palavra, muitas verdades que na verdade não passam de mentiras, travestidas. Nós pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor nos auxilie a nós entendemos que precisamos iniciar uma jornada te seguindo. Essa jornada envolve nós entendermos o Senhor soberano, Rei sobre nossas vidas. Que essa jornada envolve nós sabermos que não existe aqui, Senhor, até outras opções, apenas o discipulado. Que nós precisamos abrir a nossa alma para permitir que o Senhor trabalhe em nós, através das pessoas que o Senhor tem colocado próximas de nós. Eu sei que no final, no meio, não apenas no final, mas no caminhar nessa jornada, nós já veremos muitos frutos, transformações maravilhosas. Eu já tenho visto isso, Senhor. Eu peço que o Senhor traga isso sobre a tua igreja. Que o Senhor traga um tempo de crescimento, de amadurecimento, de renovação, um tempo de descoberta, um tempo de aproximar-se do Senhor como nunca antes, através do caminho que o Senhor mesmo determinou para nós, do discipulado. Assim eu oro pela tua igreja, em nome de Jesus. Todos digam